Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E seguimos em nosso diário de bordo da obra do Espírito Santo em Atos, capítulo 13, dos versículos 4 a 12, onde aprenderemos que nem tudo são flores, nem todas as coisas dão certo em princípio na obra. Enfrentamos oposição, como registrado aqui na pessoa de Elimas, o mágico. O texto nos diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amados ouvintes, nós vemos aqui as emoções de uma viagem que, por esta geografia que vemos aqui, é de mais ou menos uns 1.000 quilômetros, que para os rigores da época era muito grande a distância, era muita emoção. E Deus foi guiando, foi honrando o compromisso dos irmãos até diante das oposições. E o diabo sempre se levanta contra a manifestação do poder de Deus para que as pessoas creiam. Ele sempre vai tentar impedir, e é por isso que temos que estar em autoridade do Espírito para podermos desfazer, continuar a obra que Jesus fez, no sentido de desfazer as obras do diabo. Hoje, num mundo politicamente correto e chato, é muito complicado nós nos posicionarmos como Paulo e dizermos estas palavras duras, que são confirmadas pelo sinal da sua autoridade na cegueira do enganador, do falso profeta. E nós vemos aqui que, apesar de naquela cultura estar impregnada a idolatria, as falsas profecias, a mentira, quando a gente está na unção, na autoridade de Paulo, de Barnabé, eles têm que sair. E eles ficam cegos para que as pessoas possam ver. Elimas, o mágico, ficou cego, mas a cegueira de Elimas abriu a visão do procônsul. Nós vemos aqui que ele se converteu, creu, maravilhado com a doutrina e com o sinal da autoridade de Paulo na cegueira de Elimas. A vida no nosso tempo não está muito diferente disso. Há muitos falsos mestres, muitos enganadores, e quem não vigia cai por eles. E nós precisamos, como Saulo e Barnabé, estar na unção de Deus para, com toda a autoridade, repreender o mal e estender as tendas do bem
estender o propósito de Deus na doutrina e nos sinais que maravilham as pessoas no sentido de elas creem, convertidas pelo Espírito Santo de Deus que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Sigamos confiantes nessa autoridade que Deus nos concede para sermos testemunhas, boas testemunhas do Evangelho genuíno contra os enganadores, contra os falsos profetas, os mágicos que vendem praias nos desertos no nosso tempo, para a glória e honra de Deus. Que Deus nos abençoe com esta Invoca-me.